Olá pessoal, tudo bem? Sou Isabel Piatti, sou autora de livros na área da estética, sou tecnóloga em estética, especialista em cosmetologia e também saúde da mulher. E dentre tantos livros que eu escrevi dentro da área da estética, como obra literária, eu vou falar hoje um pouquinho com vocês sobre esse assunto, ó, a biossegurança. Esse assunto, no momento, ele está muito no auge, porque nós precisamos repensar muitas situações que ocorrem dentro da estética e precisamos, na retomada das nossas atividades, ter um senso crítico e repensar algumas situações. Então, nós vamos falar sobre esse tema no dia de hoje. Eu vou pegar aqui o material para a gente poder estar dividindo com vocês o conhecimento. Ok, muito bem, estamos aqui. Então, como já conversei com vocês, biossegurança na estética e imagem pessoal, principalmente na atual situação, a biossegurança na estética após quarentena do vírus, ok? Aqui tem o meu currículo para estar passando para vocês um pouco mais de conhecimento. Se vocês quiserem, tem também as minhas mídias, onde nas minhas mídias vocês encontrarão muito material. Eu tenho cursos online na minha plataforma isabelpiatti.com e aqui meu Facebook, meu Insta, meu blog e os meus livros, né? Hoje o nosso tema é biossegurança, mas eu também falo muito sobre gestante, sobre estética teen, e a minha última obra literária dentro da área da estética foi com a convidada Vanessa Menezes Monteiro, onde a gente fala de estética paliativa e humanizada. A biossegurança, ela é e sempre foi muito importante nos nossos atendimentos em cabine de estética, ou como chamado nos dias de hoje, consultórios, tá? Qual o conceito da biossegurança? Perante a vigilância sanitária, que é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é uma condição de segurança alcançada por conjuntos de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e de meio ambiente. Então, quando se fala em saúde humana, nós vamos pensar em nós e nos nossos pacientes e clientes. Quando falo em animal, eu falo na questão de sabermos controlar ter gerenciamento do lixo promovido nos nossos atendimentos e o meio ambiente da mesma forma. E o que me fez impulsionar ou desejar escrever um livro com esse tema, que é um tema muito técnico, inclusive eu trago muitas coisas aqui no livro que é difícil de se encontrar em livros de biossegurança dentro da área da saúde. O que me inspirou a escrever esse livro e trazer essas abordagens a vocês foi que, quando eu comecei a me formar na área da estética, eu percebia que precisava ter um controle mais específico, mais rigoroso sobre essa questão da biossegurança, porque eu me preocupava comigo, mas eu também me preocupava com as minhas clientes que eu atendia. E eu comecei a buscar literaturas e a gente encontrava literatura só dentro da área da saúde, mais específico a enfermagem, a parte de controle de biossegurança em laboratórios e tudo mais. E eu me peguei questionando como que nós procederíamos junto a essa segurança nos atendimentos com relação à marca, com relação à proposta de organização de ambiente para o atendimento e junto ao olhar da Anvisa quando ela passa para fazer a liberação e nos entregar o alvará. E eu não encontrava. Então, junto a uma amiga, nós começamos a conversar e eu tinha muito material já juntado a respeito disso e nós compilamos, então, num livro todos esses temas. Porém, a gente não fala só de contaminação cruzada, contaminação direta e nem de EPIs ou EPCs. A gente procura colocar dentro dessa literatura técnica
situações importantes no nosso dia a dia, como, por exemplo, os POPs, que são os procedimentos operacionais padrões, fazer a entrada do produto cosmético, a certificação de nascimento do produto cosmético dentro da cabine de atendimento, fazer ter o conhecimento na questão empresarial, que seria como eu trabalhar dentro da legalidade junto à parte financeira, né? Junto aos olhos de contabilidade. Então, aqui fala sobre MEI, fala sobre organização de ambiente, fala sobre contaminações, fala os prescindíveis. Deixa eu só dar uma busca aqui para vocês terem uma olhada. Imprescindível, necessário e recomendado em cada atuação da imagem pessoal e da estética. Então, entra aqui cabeleireiro, manicures, podólogos, micropigmentador, depiladores, fisioterapia, biomedicina e estética. Tudo que envolve a questão da beleza, imagem e saúde. Então, com isso, eu posso comentar aqui com vocês que como está essa relação dos profissionais com a biossegurança? Gente, até então, se levava muito em consideração que tinha que usar máscara, touca, jalecos, mas não, como um dito popular diz, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, era um cuidado que se pensava um pouco mais superficial. Se os riscos não são prevenidos e controlados, reduzidos ou eliminados, quais são essas consequências? Então, primeiro a gente tem que ter uma relação do profissional da estética com essa biossegurança. E se isso não acontecer, quais são as consequências que vão acarretar tanto o nosso cliente, paciente, como também a mim mesma, né? Para entender essas consequências da ausência de condutas de biossegurança, é preciso entender também esses riscos. Por isso, então, eu trago essa figura para representar para vocês o que seria o risco e o que seria o perigo. Gente, perigo, a gente sempre corre, tá? Eu posso sair de casa e ter o perigo de atravessar uma rua e, com isso, sofrer um acidente, tá? Mas eu posso aumentar esse perigo aumentando os riscos. Eu posso simplesmente sair de casa e não olhar para os lados na hora de atravessar a rua. Então, eu corro um perigo muito maior quando eu não levo em consideração os riscos. Eu não ponho em prática os cuidados para evitar os riscos. E aqui eu coloquei uma outra imagem para simbolizar isso, para vocês terem uma noção do que é uma situação perigosa. Estar dentro de um barco que está descendo cachoeiras, corredeiras, é perigoso, tá? Estar dentro de uma estética, de um consultório de atendimento, sabendo que nós vamos lidar com aplicação tópica em tecido vivo, é perigoso. Então, eu tenho que entender os riscos que me trazem a mais, que me elevam a mais nessa situação de perigo, para poder controlar esses riscos e, assim, diminuir esses riscos, diminuindo o perigo que eu corro, tá bom? E como que a gente faz perante essa gravura que está aqui, que é perigosa, é uma situação perigosa, para diminuir esses riscos? Muito bem. Para diminuir os riscos dessa situação anterior, nós temos lá, então, profissionais que entendem de descidas de corredeiras, tá? Primeiramente, os profissionais que entendem. Segundo, os instrumentos de trabalho para essa situação. Então, colete, um salva-vidas se precisar, uma lanterna, uma bula ou o remo, o próprio remo, tá? Dependendo da situação, saber ter uns materiais específicos para a situação. Assim a gente diminui os riscos dessa situação, tá? Por isso, então, dentro do envolvimento de diminuir os riscos da situação, para a biossegurança no atendimento
aos nossos clientes e pacientes dentro do nosso consultório, eu preciso, então, ter o conhecimento. Vamos lá, vamos voltar aqui. Quem é o guia que nos leva a descer essa corredeza com um barco de ar? Ele é uma pessoa que altamente domina a forma de se enfrentar esse perigo e ele diminui os riscos com os instrumentos dele. Então, ele domina o conhecimento. Nós vamos citar aqui 3 momentos muito importantes dentro da estética na parte da biossegurança. O conhecimento. Segundo, os recursos, tá? Porque a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu vou buscar os recursos que vão fazer com que eu diminua ao máximo os riscos junto àquela situação de perigo. E terceiro, a atitude do profissional. Por quê? Não adianta o profissional ter o conhecimento, ter os recursos, mas não tomar atitude. Ou seja, o profissional entende que tem que usar os EPIs ou os EPCs. Porém, na hora de usar os EPIs, ele não faz a troca de máscara entre uma cliente e outra, ele fica o dia inteiro utilizando a mesma luva. Então, as atitudes do profissional são importantíssimas perante os olhos deste momento, tá? Então, o que envolve o primeiro ponto? Conhecimento. O conhecimento, primeiramente, é aquilo que a gente vai buscar nas formações de base. Então, é a formação de base manicure, podólogo, esteticista, biomédico, enfim, o que envolve a formação de vocês. Então, vocês vão fazer o conhecimento na formação de base e já, nesse momento, aprender como diminuir os riscos perante os perigos que você venha proporcionar. Esse conhecimento, ele vai envolver que você corre riscos ergonômicos, tá? Então, você tem que ter um posicionamento de profissional adequado para o atendimento. Imagina, limpeza de pele, você passa o dia inteiro assim, fazendo limpeza de pele. Então, você tem que ter um conhecimento que é importante. De vez em quando você levantar, fazer um alongamento, ter um posicionamento ergonômico que não te lesione a estrutura do teu posicionamento, por exemplo, lesionar a região cervical, lesionar a região lombar, tem que tomar cuidado com isso. A forma de você desenvolver uma massagem junto à maca, você tem que ter o posicionamento correto disso. Isso a gente aprende no momento que a gente vai fazer a parte de formação de base, né? Então, esses riscos ergonômicos, eles fazem parte do conhecimento, para que assim como a gente saiba que existe o risco, a gente saiba como diminuir, que existe o perigo, a gente saiba como diminuir o risco para aquele perigo. O segundo risco na estética, que também envolve conhecimento, é riscos bioquímicos e químicos, tá? Então, sabe aquela tabela periódica, sabe? A estética que precisa entender da cosmetologia, da bioquímica, onde a gente percebe que nós vamos trabalhar com cosméticos. Então, se eu for fazer aplicação de ácidos, eu não vou passar o dia inteiro aplicando ácido na pele das minhas clientes sem ter uma proteção necessária na região das minhas mãos, porque eu posso estar em um contato constante com esse produto químico e desenvolver problemas na minha pele, nas minhas digitais e tudo mais. Isso se estende também a outras substâncias tóxicas que se encaixam nessa categoria. Eu falo muito, inclusive está relacionado no meu livro nesse momento, dos cosméticos que provocam toxicidade. A toxicidade cosmética, para nós que trabalhamos na área da estética, ela é muito comum de acontecer, porque nós vamos passar o dia inteiro em contato com cosméticos. Então, eu tenho que saber quais são a formulação de base do produto para evitar que tenha contaminação através de exposição excessiva a substâncias tóxicas e eu diminua os riscos que esse momento de perigo me expõe. Então, usar bases cosméticas mais verdes possíveis, biocompatíveis, que não tenha nenhum tipo de xenobiótico, que assim a gente diminui bastante o perigo de estar trabalhando com
cosméticos. E não tem jeito, né? O nosso principal coadjuvante nesse momento é o cosmético. Então, eu preciso, sim, ter um cuidado muito específico sobre riscos bioquímicos e químicos. E existe também os físicos acidentais. Aqui vai muito da atitude do profissional também, tá, gente? Então, ele compra um aparelho de tecnologia avançada, de estética avançada, e ele não recebe o treinamento daquele aparelho. E na hora de ligar o aparelho, ele liga e não sabe mais o que fazer além de ligar. E quer, porque quer fazer a utilização daquele aparelho, que é uma tecnologia nova, a cliente está ansiosa para receber aquilo. A atitude do profissional é não usar o aparelho enquanto ele não domina o conhecimento daquele aparelho, tá? Outra coisa, aqui, por exemplo, o risco físico acidental, uma tomada na sala para ligar todos os aparelhos ao mesmo tempo, ou sobrecarregar a tomada ligando o aparelho 220 na tomada 110, tem que tomar bastante cuidado disso, é necessário muita atenção. E nessa figura aqui do lado, tem um momento aqui que eu fiquei pasma quando eu vi essa foto, eu trouxe para vocês, ó, risco físico acidental. A gente sabe que o vapor de ozônio é um risco muito intenso, porque ele vai aquecer a água e vai soltar o vapor para o aquecimento da pele e preparar a pele para uma extração. Mas observem vocês que quando essa profissional colocou o vapor de ozônio no carrinho, ele ficou muito baixo, então ela foi lá e fez uma, digamos assim, gambiarra. Ela preparou uma forma de descansar o vapor de ozônio em cima de um outro aparelho, que inclusive nem superfície lisa tem. Isso, gente, qualquer toquezinho no carrinho, ou até mesmo a cliente decide se mexer, talvez esse carrinho esteja bem próximo da maca, olha, e isso corre o risco de escorregar e cair em cima da cabeça da cliente. Então, ó, existe perigo no vapor de ozônio? Existe, mas aqui os riscos desse perigo foram altamente aumentados. E aqui a gente tem, então, uma exemplificação dos riscos acidentais. Tomar muito cuidado com isso. Aqui, nessa bancada, a gente entende que está tudo errado, né? Aonde que está tudo errado? Existe o perigo de contaminação, porque existe pérfuro cortante, existe produtos químicos, tá? Mas por que está errado? Porque olha só a situação. Primeiro, as gavetas estão abertas, expondo o que está armazenado dentro delas, né? Segundo, o pérfuro cortante aqui é uma caixa muito grande, apesar de que aqui pode ser uma coleta de sangue em laboratório, exames laboratoriais, tudo bem, podemos entender o tamanho. Porém, a colocação dessa pérfuro cortante está errada. Ela não pode ficar sobre a bancada, ela tem que ficar suspensa. E aqui a gente vê uma lixeira. Gente, que lixeira é essa, né? Deus me livre e guarde. Além de não ter pedal e tampa para manter a lixeira o tempo todo fechada, ela já está vomitando residual para fora, para o chão, expondo ao risco muito mais intensamente. Então, aqui a gente olhando para esse ambiente aqui, é muito fácil detectar que está tudo errado nesse ambiente que proporciona riscos físicos acidentais, certo? Olha como é diferente num ambiente de bom atendimento, ó. Olha o que te passa de segurança e confiança na gravura de baixo e o que te passa no momento que você entra na sala de atendimento e enxerga isso aqui, né? A gente pode até imaginar o cheiro que existe nesse tipo de sala de atendimento com relação a esse tipo aqui. Então, a gente percebe que existe uma grande diferença entre esses dois ambientes e que, com isso, é muito importante detectar os riscos físicos. E existem os riscos biológicos, que é o que a gente está passando agora, né? Por vírus. Mas, no nosso dia a dia de atendimento no consultório estético, esses riscos biológicos são constantes por bactérias, leveduras, fungos, parasitas, tá? E tudo isso está justamente no material que o profissional utiliza. São os alicates, as espátulas, as escovas, máscara que a gente não faz troca, luva, touca, entre outros.
Eu vou falar depois desses instrumentos todos lá na frente com mais tranquilidade. Esses fatores relacionados estão trazendo ali, dependendo da tua atuação, quantidade de instrumento para atendimento do cliente, daí tem o reuso de materiais descartáveis, tá, professora? Mas você está comentando disso em pleno século XXI, reuso? Sim, existe muito reuso. É a mais pura realidade, porque quando se precisa diminuir custos no atendimento, o primeiro ponto que o profissional vai pensar é diminuir a quantidade de uso de descartáveis. É um absurdo isso, gente, mas é a mais pura realidade. Então, estou aqui para apresentar esse tipo de coisa. Inadequada desinfecção e esterilização de instrumentais e equipamentos, uso incorreto de soluções químicas desinfetantes, falta de assistência no pós-procedimento, incorreto descarte de material cortante e perforocortante e uso incorreto de equipamento de proteção individual, conhecido também como EPIs. E como que acontece essa contaminação cruzada? A contaminação cruzada na estética é uma transferência de micróbios ou, vamos dizer assim, micro-organismos indesejáveis e oportunistas, né? E que na contaminação cruzada é a transferência de um paciente para outro, causando transmissão de doença. Então, nós temos um exemplo. Olha, cliente contaminada chega para ser atendida. Ela está com gripe, está com infecção no trato gênito-urinário. Ah, mas isso aqui influencia também? Sim, você vai colocar a tua cliente deitada na maca de roupa íntima e você vai fazer manobras de massagem. E isso vai passar para o lençol descartável, que, apesar do nome lençol descartável, a grande maioria usa um lençol o dia inteiro, né? Passa-se micoses, herpes zosters. E a cliente saudável, quando ela chega, ela entra em contato com aquele ambiente contaminado para fazer uma epilação, fazer um peeling, ou uma micropigmentação, superfícies, toalhas, materiais contaminados, ou ela vai fazer um microagulhamento, e você atendeu ela no mesmo ambiente que você atendeu no anterior, sabendo ou não se essa cliente estava doente, porque em alguns momentos a gente tem doenças assintomáticas, a gente acaba então proporcionando contaminação cruzada. E uma das coisas a chamar a atenção de vocês aqui, gente, é muito interessante e é muito comum acontecer nas nossas estéticas. A gente deixa o ambiente preparado, aí o que acontece? A cliente chega, ela vai direto para dentro da sala de atendimento, coloca a bolsa dela em cima da maca, que estava já preparadinha, totalmente higienizada para o atendimento dela, e ela acaba contaminando ali já o ambiente. Então, o ideal é que você tenha ou um porta-cabideiro ou alguma coisa já fixada na parede, que a cliente chega, ela pendura ali, não deixa nada sendo levado para a máquina. Nós temos aqui exemplos, a bolsa, o celular e o óculos. Esses três eu coloquei aqui, porque existem algumas publicações de experimentos, né? Por exemplo, microbiologia, a professora de microbiologia constatou que o celular das pessoas toparam fazer o teste no centro de Campinas estavam contaminados. Uma pesquisa foi realizada na Inglaterra pelo professor de microbiologia que concluiu que o celular ele é tão sujo quanto uma sola de sapato. E estudos de uma empresa britânica, especialista em limpeza de banheiros públicos, disse que existem mais microbióticos, micróbios em bolsas femininas do que na superfície sanitária. E mostrou também que os cosméticos, os batons e os estojos de maquiagem são os itens mais sujos que as mulheres carregam na bolsa. Meu Deus do céu, né? Vamos repensar como que nós vamos acomodar a nossa cliente, como que nós vamos agir para recepcionar a nossa cliente na cabine de estética, principalmente nesse momento, né? Eu acho que a primeira coisa aqui, voltando dessa quarentena, ou a partir desse momento que ocorreu essa quarentena e que a gente precisou aprender com isso, é aumentar as repetições de limpeza na nossa sala de atendimento durante o dia. E ao chegar na clínica para o atendimento, ter um tapete com
uma forma específica de colocar agentes sanitários, água sanitária, para que se pise nesse tapete já com essa água sanitária para fazer o trabalho de higienização. Muito bem, aqui no CIA, Centro Instituto Internacional de Aprimoramento e Pesquisa Científica, foram realizados alguns estudos com a situação diária de atendimento na estética, tá? Estudo de contaminação no ambiente de estética realizado aqui pelo CIA. Materiais, placas de Petri, meio não seletivo, então era base agar, sangue, né? Produtos para asepsia, clorexidina 2%, ureia de meticone e o álcool 70. Foi realizada, então, uma semeadura de materiais utilizados e materiais higienizados. Materiais utilizados sem higienizar e higienizados. A temperatura foi de 35 graus por cerca de 36 horas. O objeto de estudo foi mãos, toalha, ponteira, peeling de ponta diamantada, né? Luva e máscara bucal. Coisas muito comuns e muito usadas no dia a dia, certo? Mãos sem asepsia, olha o que desenvolveu na cultura da placa de Petri. Aqui, com relação a... não foi seletivo, tá, gente? Aqui não tem tanto de bactéria, tanto de fungos, tanto de... Foi geral. Então, é só para a gente ter uma ideia. Mãos sem a antisepsia e mãos feita a antisepsia com clorexidina. Observe que a cultura, o desenvolvimento de cultura na placa de Petri é muito maior naquelas mãos não asepsiadas. Toalha utilizada, olha só, na toalha utilizada foi feita uma coleta e aplicado nessa cultura e olha o quanto se desenvolveu. Ponteira de peeling diamantado utilizada. Então foi utilizada foi recolhida sem higienização após a utilização e olha a quantidade de cultura que ocorreu junto à placa. Ponteira de peeling de diamante já desinfectada. Foi feita uma limpeza, terminou o procedimento, foi feita uma limpeza com água e sabão e colocado um desgermante nessa ponteira. Olha como não houve nenhum tipo de desenvolvimento de cultura. Aqui, luvas utilizadas sem a asepsia das mãos. Então, a pessoa usou a luva para o procedimento, mas ela não fez asepsia das mãos com clorexidina, tá? E aqui, máscara utilizada. Gente, num atendimento a cliente, eu utilizo uma máscara. Aí eu fico com aquela máscara o dia inteiro para atendimento de outras. Esse aqui foi uma utilização em uma única cliente, então deu o máximo de utilização dela de 2 horas. Olha quanto houve de colônia, de desenvolvimento de colônia, né, na semeadura. Muito bem, nós aprendemos aqui então conhecimento. Conhecimento eu já abordei quais são as visões principais que tem que ter e mostrei aqui um estudo feito no CIA com coleta de materiais sujos em placas de Petri para se perceber o quanto se desenvolvia na cultura daquelas placas. Agora nós vamos ao 2.0, que são os recursos. A partir do momento que eu tenho o conhecimento, eu tenho que pensar, então, na questão dos recursos. Quais são os recursos que eu vou utilizar? Os EPIs, principalmente. Então, nós temos aqui uma figura ilustrativa de tudo que a gente utiliza, né? Luvas, jaleco, touca, máscara bucal, sapato. Eu gostaria de chamar a atenção no quesito do sapato. Ou melhor, eu gostaria de chamar a atenção numa situação aqui que eu acho que cabe muito bem nesse momento, de nós aprendermos com a situação e colocarmos em prática. Quando eu passei 3 meses na Espanha fazendo alguns cursos, eu fui fazer visitas em clínicas, eu fui receber atendimento, eu fui fazer atendimento, e o hábito que eles têm lá é de trazer roupa de uniforme, guardada dentro de uma bolsa fechadinha especial, e fazer a troca no vestiário da clínica antes de entrar para as salas de atendimento. Então, eu não vou fazer atendimento com a roupa que eu cheguei da rua.
ou também ter uniforme na clínica e o processo de higienização ser feita na própria clínica, numa lavanderia especial, numa lavanderia de parceria. E ali, quando você chega, você já veste o teu uniforme e você vai fazer o atendimento durante todo o dia com aquela roupa que não foi exposta a situações extremas lá fora. É assim que se faz em hospitais. Lá na Europa, eles já fazem isso nas clínicas de estética. Então, aqui eu acho que caberia muito bem um momento para a gente adotar isso. Vir para a clínica de estética com uma roupa, mas não fazer os procedimentos com ela. Passar pelo vestiário, fazer a troca e estar dentro da clínica só com a roupa que fica dentro da clínica. Isso eu não comento aqui, porque quando eu escrevi esse livro eu ainda não tinha tido essa experiência. Mas eu acho que cabe, nesse momento, nós termos esse cuidado, sim, com certeza. E quais são os EPIs? Então, a gente tem a touca, a gente tem óculos de proteção. Em determinadas situações da estética, é muito importante ter o óculos de proteção. A limpeza de pele, principalmente as de acne de grau elevado, é muito importante. Máscara bucal, de preferência aqui. A partir desse momento, não mais utilizar a máscara como se fosse um tratamento de papada, tá? Porque a gente tem o hábito de colocar a máscara e ficar com ela presa aqui embaixo, e não usar ela aqui na região das narinas e da boca, como é o correto. Então, a máscara de proteção está sobre a região do nariz, totalmente fechada na região de boca e uma proteção aqui embaixo na região meconiana. O jaleco aqui está demonstrando o jaleco descartável para atendimento para se trocar durante o dia. Nós temos muito hábito de jaleco de tecido, pode ser, mas é interessante nesse retorno dessa quarentena começarmos a fazer uso somente do jaleco descartável. As luvas para dar proteção também à região das mãos. Os equipamentos de proteção individual, grupo chamado de EPIs, eles não protegem apenas o profissional, mas ele é mais importante para a proteção do cliente, do paciente, do que propriamente do profissional. Mas fica dito aqui que é para a proteção dos dois, profissional e cliente. Os EPCs, eles são equipamentos de proteção coletiva, então, tanto para a estrutura do ambiente físico, do prédio onde você tem a tua clínica ou da casa, enfim, da estrutura física, porque envolve muito ali extintor de incêndio, autoclave, caixa de pérfuros cortantes, lixeiras com pedais, fachada antiderrapante para principalmente escadas e pisos, e guarda-corpo e corrimão em escadas, tá? Então, ele abrange não só o momento dentro da sala de atendimento, mas em toda a estrutura física. E se estende também para a sala de atendimento quando se fala em lençóis descartáveis, caixa de pérfuro cortante específica bem próxima de você na altura ideal, placas de piso molhado ou cones, dependendo do tamanho do ambiente que você trabalha, para que quando as pessoas da limpeza estão atuando no procedimento, eles coloquem essas placas para você não escorregar. Então, os EPCs, eles são muito importantes também. E aqui, controle microbiológico. O que é? É tudo aquilo que a gente realiza no dia a dia do nosso atendimento e que vai fazer um reflexo como recurso para o cuidado da sua saúde e da saúde do seu cliente, tá? Então, a gente entende isso como se fosse uma política pública de saúde, né? A gente tem estrutura física, a gente tem que ter esse controle microbiológico. E esse controle de eliminação de microbiana, ele envolve limpeza, esterilização, desinfecção, asepsia e antisepsia. Isso são situações que eu trago os conceitos aqui no livro para vocês. Mas, desculpa, gente. Mas eu destaco aqui só o conceito básico. O que está no livro é descrições específicas disso, tá? Então, o que é limpeza? O conceito de limpeza aqui, remoção física da sujidade com finalidade de manter o asseio do higiene do ambiente. A lavagem pode ser com água, sabão e detergente, uma limpeza geral, limpeza de piso, limpeza de
banheiros, de cubas, etc. e tal. Bancadas. A esterilização é a destruição de toda forma de vida, então, através de agentes físicos e químicos. A esterilização, ela envolve autoclave. Então, aqui eu falo sobre autoclave, aqui eu falo sobre bancadas, aqui eu falo sobre estrutura do piso, que não pode ser madeira, eu falo bastante coisa aqui nesse sentido. A desinfecção, remoção de agentes infecciosos de forma vegetativa de superfícies inertes, mediante aplicação de agentes químicos ou físicos. Veja, remoção de agentes infecciosos em superfícies inertes, bancadas, maca, carrinho auxiliar, tá? Asepsia. Asepsia é o conjunto de medidas adotadas para impedir o micro-organismo indesejado e oportunista a se multiplicar. Tá? Então, ele é um conjunto, tudo que eu faço no ambiente, nas estruturas inertes e também na estrutura biológica, que é, no caso, o tecido vivo, a nossa pele. A antissepsia, sim, ela se dá só em tecido vivo e com o objetivo de reduzir micro-organismos. Então, a asepsia, que são bancadas e tudo mais, eu posso usar degermante, eu posso usar álcool 70, eu posso usar a água sanitária. Já a antissepsia, o álcool 70 é usado, é indicado, mas ele deixa a pele um pouco mais irritada. Então, se tiver substituto para o álcool 70, como o clorexidine, caso não, utiliza-se o álcool 70, que é em formato gel, em formato líquido. Aqui eu tenho umas fotos ilustrativas dos produtos, tá? Então, temos aí uma loção degermante aquosa, um produto com a clorexidine e sua sinergia de combinações de ativos, e aqui o álcool 70. E os resíduos? Nós estamos ainda naquele momento de tenho conhecimento e eu estou tomando ação, né? Estou cuidando das ações para isso. O gerenciamento de lixo, o gerenciamento de resíduo, ele é obrigatório a todos os estabelecimentos que trabalham com contaminações específicas. Saúde, é necessário gerenciamento de resíduos o tempo todo. E está de acordo com a RDC 306, que é um constituinte por ser um conjunto de normas e condutas e técnicas com o intuito de minimizar a produção de resíduos, proporcionando o encaminhamento seguro da saúde pública, tá? Aqui, o gerenciamento de resíduo é onde vai proteger o indivíduo humano, os animais, porque eu não vou contaminar o ambiente, não vou deixar os animais se machucarem, e também o ambiente. Então, aqui eu estou envolvendo a segurança para todos que convivem no planeta Terra. Esses resíduos, eles são classificados por biológico, grupo A, recicláveis comum, grupo D, e pérfaro-cortantes, grupo E. Nesses resíduos, eu vou ter a classificação A, B, C e D, aonde tem um direcionamento específico das embalagens que eu tenho que acondicionar esses resíduos para fazer o gerenciamento de resíduos de forma correta, fazendo com que não haja contaminação de ambiente. Então, o infectante, o químico, o radiativo, o comum e o pérfaro-cortante. Os de classificação grupo A, que são os infectantes, eles são acondicionados em saco brancos, tá? E eles têm que ter o símbolo de biossegurança, símbolo de perigo. E eles são resíduos que possivelmente entram em contato com material biológico e micro-organismo e que podem apresentar risco de infecção. Então, os infectantes, eles podem ser as bandaletes ou algodões com exudado, com sangue, com elementos contaminantes que proporcionam infecção para outra pessoa que venha tocar nele. Tem também ali a questão das lâminas para micropigmentador, a questão das agulhas para quem faz os injetáveis ou faz limpeza de pele, microagulhamento, que também tem agulhas,
tá? Então, acondicionar em sacos brancos e não misturar com lixo comum, porque eu preciso fazer o gerenciamento residual dele. Eu tenho que reservar e contratar uma empresa que venha retirar para fazer incineração. Então, o que envolve aqui? Micropigmentação, como não só na micropigmentação, mas qualquer procedimento, tá, gente? Luvas, toucas, algodões, gases, lençóis descartáveis contaminados com material microbiológico. Bom, contaminado significa que foi usado. Eu deitei, eu não tenho problema de saúde, eu contaminei, tá? Então, não é para deixar um dia inteiro um lençol descartável só. Na micropigmentação, também existem os resíduos do grupo D, que são os papéis, os lençóis descartáveis não contamináveis e embalagens de produtos tóxicos, como caixa de papelão, latas, plástico em geral. Então, o grupo D, ele vai envolver, por exemplo, o pote de creme, ele vai envolver caixinha, que a gente chama de cartucho, que tem creme dentro. Ele vai envolver, por exemplo, eu tirei creme, coloquei na cubeta e sobrou, eu não usei tudo. Eu não vou colocar esse creme de volta para o meu pote, eu vou dispensá-lo. Ele entra aqui também. E quais devem ser armazenados em saco pretos, tá? Então, esse grupo D, ele tem a estrutura de armazenamento em pacotes sacos pretos. E o grupo E, descartar em caixa de descartes pérfuro cortante. Ele faz parte dos pérfuros cortantes. Então, são as agulhas, os vidros quebrados, ok? Aqui eu estou colocando um pouquinho mais sobre micropigmentação, mas é só para exemplificar, tá, gente? Tudo que você desenvolve de atendimento na estética que tenha essa mesma situação da micropigmentação se estende a você. O destino final desses resíduos deverá ser realizado por uma empresa especializada e devem obedecer critérios técnicos de construção e operação para incineração, tá? Para que não haja depósito em resíduos de solo, tá bom? Para que a gente tenha controle ambiental e não contaminação ambiental. E tem que ter a licença ambiental de acordo com a COAMA. Esses processos de gerenciamento de resíduos não visa apenas a separação correta deles, mas também o destino final que se dá. Então, é muito importante isso, gente. Na situação que a gente se encontra e que estamos passando, que daqui a pouco, se Deus quiser, tudo termina, nós temos que repensar isso também, porque para evitar de correr risco, de estender o risco, as pessoas que vêm fazer limpeza do nosso ambiente, que vai levar os lixos para fora. Então, esse gerenciamento de resíduo é muito importante, tá? E o terceiro, a atitude. Então, eu já tenho lá o conhecimento, eu já tenho as ações e agora eu tenho que ter as atitudes. A atitude do profissional. Eu sei, mas eu não faço. Não pode. Tem que ser, eu sei e eu ponho em prática. Eu faço, tá? As boas práticas, então, elas se devem... Deixa eu saber aqui. As boas práticas, elas se devem em todos os momentos do dia no nosso atendimento. Por exemplo, após a limpeza de desinfecção de maca, carrinho auxiliar e lupa, entre um atendimento e outro, tá? Serem usadas no atendimento, é muito importante. Então, aquilo que eu falei, repensar nesse momento em desenvolver o procedimento de higienização do ambiente de trabalho várias vezes ao dia. Se você tem uma salinha de atendimento, se você tem 2 ou 3 que você consegue ir intercalando enquanto a pessoa da limpeza vai limpando e preparando o ambiente, senão você, entre uma cliente e outra, você tem que pensar que precisa desse tempo de preparo do ambiente, tá? Encapar as abas de carrinho, lupas com filme plástico, o equipamento que você vai usar também estar desinfetado, se possível, dependendo como ele é usado, envolver ele no filme também, tá? Fazer a limpeza e desinfecção dos equipamentos, lavar as mãos adequadamente, fazer a antisepsia dessas mãos antes de colocar a luva e depois que pôs a luva para ter certeza de que a luva está limpa, e retirar a luva somente quando concluir o procedimento. E se concluir o procedimento, gente,
Ele é no momento que você começou a fazer a limpeza de pele, você vai tirar a luva no final. E fazer novamente a antisepsia das mãos após o atendimento do cliente, para evitar a contaminação. Agora nós vamos ver aqui os nossos principais instrumentos de trabalho no nosso dia a dia, o que pode, o que não pode, o que está correto, o que não está. Anteriormente, nós usávamos a máscara de acrílico, principalmente para aquelas pessoas que tinham problema em respirar com a máscara bucal e que ficava o tempo todo usando essa máscara bucal para o tratamento de papada, ao invés de colocar ela no local correto que deveria ser. Então, surgiu as máscaras de acrílico, que facilita muito a nossa vida no atendimento. Não embaça o óculos, não me dá falta de ar, etc e tal. Mas, gente, vamos repensar aqui. Neste momento, eu não vou fazer uso desse tipo de máscara, porque ela é aberta aqui embaixo, ela é muito aberta aqui em cima e ela não vai me dar essa proteção de contexto na respiração e na fala, junto ao meu paciente que está sendo atendido, ao meu cliente. Nem para corporal, nem para facial. Neste momento, eu tiro de ação a minha máscara de acrílico, tá bom? O ideal é a máscara 95 ou também a PFF2, que ela tem uma estrutura maior de proteção. Essas são as usadas principalmente pelos profissionais de saúde em ambiente hospitalar, tá? Se você puder adquirir essas para você estar usando no seu dia a dia, ótimo. Mas, vamos lá, máscara de tecido TNT já ajuda bastante. O problema é que essas máscaras de tecido TNT, elas têm somente dois tecidos de formação. Então, você estica ela, você consegue ver que tem 2 tipos de tecido. O ideal de proteção é 3. Então, o que a gente pode fazer para usar essa máscara e, ao mesmo tempo, estar tendo proteção? Então, prepara, pega a máscara, protege ela com papel toalha por dentro e você consegue ter a utilização com maior segurança dessa máscara. Ou, se você não quiser colocar esse papel toalha, você pode colocar uma máscara sobre a outra para ter uma maior proteção sua e do seu cliente. As máscaras descartáveis devem possuir 3 estruturas, como eu acabei de falar, para que uma proteção seja maior na transmissão do vírus, tá? Então, tem que ter a camada interna, a camada do meio e a camada externa. A gente sabe que esse tipo aqui tem só 2 camadas. Então, o que nós vamos fazer nos dias atuais, gente? Opções que o mercado está oferecendo bastante e que são tem menos ação de abafar a nossa respiração, tá? Então, é tranquilo de vocês substituírem por uma máscara adequada nesse momento. As máscaras, modo de usar. Para evitar o uso indevido, devemos obter algumas informações importantes. Higienizar sempre com água e sabão as máscaras de tecido, né? Lavar em casa à noite. Com as mãos lavadas, é preciso colocar a máscara sobre o rosto, mesmo se for a máscara descartável, tá? Que cubra tanto o queixo quanto o nariz. Tanto o queixo quanto o nariz. Eu tenho que ter essa cobertura aqui. Desculpa, eu esqueci de trazer uma máscara para estar mostrando aqui para vocês, porque como a gente está longe, eu não preciso estar usando máscara aqui nesse momento, eu acabei esquecendo de trazer, mas aqui em cima a gravura já mostrou bem para vocês como que tem que ser a forma correta de utilização. E durante o uso não se deve tocar na máscara, por isso não é recomendado retirar e colocar a máscara o tempo todo. A cliente chegou para ser atendida, luva o tempo todo, máscara o tempo todo. E quando for retirar a máscara, a pessoa não deve encostar a mão no tecido ou, se possível, pega somente nas abas laterais, dobra essa máscara e coloca num saquinho plástico para descartar. Quando o profissional for atender um paciente que irá receber um atendimento corporal, é importante que ele sugira que tanto a pessoa que está deitada na maca use a máscara, como a profissional que está fazendo o procedimento use a máscara, porque assim a proteção é para ambos, tá? Essa máscara deve ser descartada após o atendimento dessa cliente. Não pegar uma máscara descartável e usar a mesma o dia todo, atendendo vários clientes diferentes. Não, é cada cliente uma máscara.
Depois essa máscara ela vai para o gerenciamento de residual, ela vai para o lixeiro de contaminantes, tá? Caso seja o lixo infectante, não será feito o descarte, a máscara pode ser descartada diretamente. Então, você tem condições de estar colocando em lixos contaminantes, daí você coloca a máscara direto, ou se você for descartar no saco de lixo comum, você coloca dentro de um saquinho plástico para não dar proteção a quem for manusear esse lixeiro. Quais são os antissépticos? Né? Hipoclorito de sódio é para limpezas de bancadas, chão, mesas, macas, tá? Eu posso usar álcool 70 também aqui em alguns momentos, mas o hipoclorito de sódio, ó, no sapato do paciente, no sapato da esteticista, na entrada da clínica, um pano úmido, então, hipoclorito de sódio. O álcool 70 e a clorexidine são antissépticos feitos para utilizar em tecidos vivos e para realizar o preparo do terreno biológico. O que é um terreno biológico, gente? É o nosso tecido, a nossa pele, e que ali nós temos a nossa flora bacteriana e que também assenta-se micro-organismos indesejáveis. Então, por isso, fazer o uso de clorexidine e álcool 70 o tempo todo, até mesmo no próprio atendimento da mesma cliente, entre um momento e outro, fazer essa utilização do álcool 70 clorexidine. Comento aqui de um produto em específico, o Igisystem, porque além do clorexidine, ele tem na composição o surfactante, que realiza a função de sabão, e obtém a ação fungicida, bactericida e antiviral, que se dá pelo efeito saponificante, tá? Mas ele também tem dimeticona e ureia, que ajuda a diminuir a questão de irritabilidade. E para tratar e realizar a asepsia do corpo da cliente, eu vou fazer uma limpeza de pele, vou fazer preparo do terreno biológico facial, vou preparar o terreno biológico das mãos da minha cliente, vou fazer uma massagem, vou preparar o terreno biológico do corpo todo da cliente, então daí se usa ou clorexidine ou álcool 70. Eu indico clorexidine com agentes hidratantes ao mesmo tempo, como por exemplo uma ureia, um dimeticone ou uma aloe vera, tá? Uso de toucas é muito importante. Antigamente não se usava touca, simplesmente se prendia o cabelo, colocava a máscara de acrílico e ia fazer o atendimento. A gente ficava linda, maravilhosa, né? Porém, não dá. Dessa vez, a partir de tudo isso que aconteceu, precisamos levar em consideração de que no cabelo também se deposita esses micro-organismos indesejáveis. Então, prender o cabelo e usar touca. De preferência que a touca cubra a região da orelha. Então, põe a máscara, venho com a touca e cubro, ok? As espátulas. Já não vamos mais utilizar nenhum tipo de espátula plástica. Tudo que nós formos usar, nós vamos usar descartável. Então, aquelas que a gente tinha como espátula plástica, que a gente fazia lavava com água e sabão e depois fazia um tratamento, uma deposição no ambiente para usar depois, não se usa mais nesse momento. As máscaras descartáveis, existem as de plástico, existem as de madeira. Por favor, deem a opção por madeira, porque você contamina menos o ambiente, tá? A madeira, ela é do ambiente, ela se decompõe. O plástico leva 100 anos para se decompor. Então, não use mais espátulas de plástico. Se você for fazer uso de alguma coisa de inox, porque, por exemplo, podologia, manicure, pedicure, pinça, fazer espátula de inox, aí sim, você pega para fazer o uso de autoclave, esterilizar, você faz todo o preparo dela, isso eu comento aqui no livro, você tem que lavar com água e sabão, secar, colocar dentro do saquinho, nas bandejas e colocar dentro do autoclave, tá bom? As luvas. As luvas, segundo o Ministério do Trabalho, em normas regulamentadoras, é um EPI indispensável.
e com ela o profissional obtém uma proteção de risco de contaminação de produtos químicos e até mesmo transmissão de bactérias e micro-organismos, tá? Existe algodão que não se deve usar, a vigilância sanitária ela não aceita, mas aqui diz contra poeira, abrasão para limpeza de superfície. Então, para atendimento estético, não. Luvas de malhas metálicas. Esse é o tipo de luva que é muito usado quando você vai usar material cortante. Não é o caso da estética, tá, gente? A gente vê muito esse tipo de luva onde tem movimento com a mão, com coisas que cortem. Por exemplo, material faca afiada, etc. e tal. Então, também não é o caso da estética. Nem a luva de algodão, nem a luva de metálica. Só trouxe aqui para contextualizar. O que nós usamos na estética é a látex, porém a látex ela é altamente irritante para a pele e reações alérgicas, dermatite de contato nas mãos é muito comum, tanto em pessoas da saúde como da estética, devido à luva de látex. Então, a mais indicada, gente, é a nitrilo. O que tem de especial nela? É ótima opção para quem tem alergia à látex, são descartáveis e permitem mobilidade necessária, até mesmo a questão de sensibilização de tato. Ela é bem melhor do que a luva de látex ou a luva mais espessa, né, de plástico. O nitrilo é um polímero sintético que não agride o meio ambiente e a saúde dos profissionais e pacientes. Essas luvas elas são recomendadas em procedimentos onde ocorra agentes contaminantes biológicos presentes, tá? Como fluidos, sangues, etc. e tal, ou seja, a nossa área da estética e imagem pessoal. Reduz as alergias por não ser de látex e ser de nitrilo. Os jalecos são usados de forma de uma barreira de proteção que reduz a possibilidade de transmissão de micro-organismos e também previne contaminações de outra roupa. Lembra que eu comentei um pouquinho lá atrás a respeito das roupas? Então, ó, a nossa atitude perante tudo isso, tá, gente? Eu tenho que usar EPIs, mas, por exemplo, vamos voltar aqui na questão de jalecos. Nesse momento, eu sugiro que vocês comecem a utilizar os jalecos descartáveis. Para cada cliente, você descarta seu jaleco. Não usar mais o de tecido por um bom tempo, porque a não ser que você tenha vários jalecos para atendimento. Ou, se você faz parte do teu uniforme, você põe o teu jaleco, mas por cima dele você põe o descartável de TNT para ter maior proteção e terminando o atendimento você descarta ele, tá bom? Então, lembra que lá atrás eu falei para vocês da questão do vestiário? Então, ter um vestiário na clínica, para que eu não esteja no atendimento interno da clínica com a mesma roupa que eu cheguei da rua. E os sapatos também, de preferência. Então, adotar essa máxima, que já é algo muito comum na Europa, nos Estados Unidos, adotar aqui no Brasil também seria um bom momento. Aí nós temos, então, os cuidados importantes, limpeza, desinfecção e esterilização, isso tudo na estrutura física da clínica, no atendimento dentro da sala de atendimento do nosso consultório e com os materiais que nós vamos utilizar. Se for possível de fazer a esterilização, então eu vou pegar manicure e pedicure, alicate, espátula de inox, tudo que é de metal e que a gente não vai descartar, vamos fazer a esterilização. Esteticista dificilmente tem alguma coisa que seja cortante e que precise fazer a esterilização. O ideal é a gente adotar tudo descartável, tá? Mas se tiver alguma coisa que você tem o hábito de utilizar, como espátulas de metal, você vai ter que fazer o processo de esterilização. Aqui vocês vão me perguntar. E os pincéis? Os pincéis, gente, pincel de ácido e tudo mais, se ele for uma estrutura especial para esterilização, sim, pode usá-los e permite o processo de esterilização em seguida do uso na tua cliente. Só que tem muitos profissionais que dizem, eu tenho um pincel na minha estética e é aquele esterilizado. Que bacana, daí você tem vários, então daí você junta para fazer um processo de esterilização só, porque é muito complexo. Você preparar o material, você colocar dentro
autoclave, você dá o tempo da autoclave fazer o processo de esterilização. Aí as profissionais respondem assim, não, eu tenho pincel esterilizado, mas eu não tenho autoclave. Oi? Como assim? Cadê a atitude, né? Faltou atitude total aí. Não deve. Bom, algumas atitudes que são comuns e que deveriam já se pôr em prática, mas agora eu acho que merece uma atenção muito maior. Unhas curtas, de preferência sem esmaltes. Porque o esmalte, quando ele lasca, ele deixa um espaço de habitação de micro-organismos. Cutícula, evitar tirar o excesso demasiado, porque também é uma proteção contra os micro-organismos, tá? Isso aqui é porque eu estou aqui falando com vocês, não é porque eu estou atendendo. Porque se eu estivesse atendendo, isso aqui não faz parte do meu procedimento de atendimento. Mãos limpas, unhas curtas e no máximo, uma base. Nada de esmaltes, cores claras, cor escura, não interessa, nada de esmalte. Esteticista deve evitar retirar cutícula e, gente, o ato de lavar as mãos. Gente, muito importante isso, muito. Nos dias atuais, principalmente. Devemos sempre estar pensando na saúde e bem-estar do nosso paciente, mesmo que isso tenha que deixar um pouco de lado a nossa vaidade. Então, ó, nada de vaidade. Isso aqui, eu não consigo mais atender sem ele. Então, o óculos é um acessório que é imprescindível, então eu vou fazer a asepsia dele o tempo todo. Mas isso aqui, nada a ver em atendimento. É só uma vaidade e na hora eu não posso ter. E as considerações finais, gente? Com esses cuidados junto a esse momento muito delicado que nós estamos passando, pelo micro-organismo patogênico do Covid, nós precisamos repensar a nossa biossegurança dentro da estética, tá, gente? Então, aqui para vocês, novamente, eu deixo os meus contatos, meu livro de biossegurança. Vocês conseguem, através dos contatos comigo, pedir aonde encontra o link para a aquisição do livro, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso material, dessa nossa aula de hoje e que realmente nos faça repensar em tudo aquilo que a gente já vinha pondo em prática de uma forma um pouco mais esquecida, mas que agora precisa, sim, muito, muito desse desconhecimento, dessa atitude e dessas ações. Tá bom, gente? Um abraço bem grande a todos vocês e que tenhamos sempre muito sucesso nessa nossa atuação de mercado, que é a estética.